glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Agradece irmã Vilma e toda a família. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, peço as orações por Andrei e Adriele, que estão aniversariando hoje. Desejamos o melhor de Deus na vida de vocês. Que vocês continuem sempre assim, sendo essas crianças dedicadas para a obra do Senhor. Feliz vida, meus amores. Agradece as tias Silvana, Kelly e Joelma. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero parabenizar o meu irmão Andrei, pois o mesmo faz idade nova. Irmãozinho, te amo muito. Mesmo que o tempo passe, você sempre será o meu bebê. Agradece, Roberval. E aí, que Deus abençoe, que essa data se repita por muitos e muitos anos, né? Comemoração em dose dupla. Temos outros pedidos aqui. Orar pelas irmãs Maria, mãe de Joelma, e Marili. Necessitam aí, né, de uma bênção, de uma cura. Orem para o Senhor restaurar. Queridos irmãos, vamos comemorar o dia do ancião, né? Ou do idoso, na última sexta-feira de setembro. E queremos formar um grupo de idosos para louvar ao Senhor na ocasião do culto, em comemoração, né, a esse dia, que é o dia do idoso. Então, os irmãos aí, as irmãs idosos, que se interessam em fazer parte, né, desse departamento para louvar nesse dia, vai ser muito bonito. Procure as irmãs Elisângela, Natália, Élida, quem mais? Suzinei, irmã Miriam, as irmãs da campanha, pode procurar elas, né? Eu não citei o nome de todas, mas se você procurar as irmãs, ela vai lhe orientar aí para dia do ensaio, como é que vai fazer, para vocês participarem aí, certo? Então já pode ir começando, porque já estamos em setembro, né? E é a última sexta-feira de setembro, amém? Então, queremos também reforçar aí o pedido sobre o jejum, né, no dia 7 de setembro. Nós precisamos orar pelo nosso país, pela nossa nação, né? Independente de partido político, nós amamos o nosso Brasil e queremos o melhor, né, para ele, e queremos pedir a Deus pela nossa nação. É o dia da independência, estaremos comemorando, né, 199 anos, né? O ano que vem, 2022, comemoramos 200 anos de independência, e nós precisamos sempre de um país melhor. A Bíblia diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós estaremos orando pelo nosso Brasil, para que Deus tome a frente, né? E que todas as setas malignas, tudo que impede de o Brasil crescer, tudo que está sendo preparado para atrapalhar a marcha da igreja, que seja derrubado por terra, né? E que Deus oriente e dirija os governantes, pois a Bíblia nos orienta a orar por eles, para que eles tenham sabedoria e saiba conduzir bem a nação, né? Então é uma obrigação nossa como cristão fazer isso. Então dia 7 de setembro é um dia de jejum, irá iniciar a partir das 9 horas aqui na igreja, e todos estão convidados. Não vai ser o dia todo, vai ser até meio-dia, e aí você está convidado, né? Tem gente que, mas eu não aguento ficar sem comer. Pode vir orar mesmo assim, o Senhor vai receber. O importante é que esteja aqui orando pela nação, né? Nesse dia 7 de setembro, como já é tradição, quando a banda passou aí alguns anos sem sair na Alvorada, por conta de desfalque, né, de alguns componentes, a banda estava, como o pastor José Nex, em saudosa memória, costumava dizer, nas fases da lua, né? Tinha uma fase que ele estava minguante, e aí não era possível sair. As pessoas não evangélicas cobravam, porque a banda não saiu. Eu já esperava, já estava aguardando, porque é muito lindo, né? Tem gente que diz que se arrepia quando escuta a banda tocar, sente aquela emoção. Então é unção, né, de Deus, isso é importante. A gente proclamando o nome do Senhor aí na rua, louvando o seu nome, isso é bom. E o pastor também convidou toda a igreja, os irmãos que puderem, né, e participar aí
com a banda nessa caminhada aí de madrugada é importante, né? E o irmão Célio avisou que estará saindo da Rua da Travessia. A banda vai iniciar da Rua da Travessia e vai vir em direção aqui, né? Vai entrar naquela rua lá embaixo, Manuel Damião, sai na rua, depois na rua Arnon de Melo, depois volta por ali, vai vindo a travessia, né? E depois da alvorada, né, haverá aí um café da manhã para a banda. Aí a banda não vai jejuar, vai acordar aí de 4 horas da manhã, e o café da manhã é só para a banda, né, que a irmã Helenilda pediu para a gente reforçar isso, senão não vai ter jejum assim, vai ter só oração, né? E os irmãos que puderem contribuir também com o café da manhã da banda, já é costume aí, as irmãs sempre contribuem, né? Todos os anos, será muito bem-vindo aí. Então, já está dado aí o aviso, a alvorada a partir das 4 horas, porque vai sair de lá umas 4h30, e os irmãos que puderem acompanhar a banda estão convidados, né? Fica até mais bonito, uma caminhada dos irmãos da Assembleia de Deus, juntamente com a banda, né? Depois terá o jejum a partir das 9 horas, né? A banda estará participando também do hasteamento da bandeira em frente à prefeitura, né? É marcado sempre para as 8 horas, mas nunca começa 8 horas em ponto, né? Mas aí, depois da alvorada, e já vamos estar disponível aí para o hasteamento, e depois iremos participar do momento aqui de oração e jejum pela nossa nação, o nosso Brasil. Amém? Que Deus abençoe. Convidamos a todos de pé. Nosso pastor estará na direção do trabalho, dando continuidade em nome de Jesus. Pronto, os irmãos orem aí pela Marinete, né? A vizinha ali do irmão Célio, da irmã Nena, né? Do amigo Penininho, inclusive foi ele quem a levou para o hospital em Maceió. Ela está internada no HGE. Ela iria ser submetida a uma cirurgia, agora tardinha, não sei se já foi. Sim, esqueci. E orem por ela, viu? Para o Senhor tomar a frente. E o irmão Célio pediu para reforçar sobre a escolinha de música, né? Alguns componentes já vão, alguns alunos da escola já vão fazer parte da banda, porque já estão bem desenvolvidos aí nas lições, mas a escola continua. Os irmãos que desejarem participar, incentivem seus filhos também para participar, né? Pois vai dar continuidade, com 2, 3, o que tiver, vai continuar a escola, porque é importante que tenha, para que haja continuidade na banda, né? Então, os filhos de Asaf estão aí participando da escola, e ela vai continuar. Então, participem, que isso é muito importante. Meus amados irmãos, abramos nossas Bíblias, lá na carta de Paulo, ou do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, para a glória de Deus, versículo 10 até o versículo de número 12, para a glória do Senhor. Vou pedir ajuda do nosso irmão Eudes para ler os versículos de número ímpares, e quero apresentar nosso irmão Moura Filho. Por favor, irmão Moura, faça assim com as mãos. Convidei irmão Moura para nos ajudar como porteiro do círculo de oração, já que ele tem um pouco de tempo, e a gente vai aproveitar o tempo dele aqui no círculo de oração. Ele já tem uma habilidade de cantar, já aproveita aqui, né irmão Rio? Então, graças a Deus. Irmão, querem orar por ele e estar aqui orando no círculo de oração na quarta-feira, de manhã e à tarde? Levante a mão e diga amém para Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Os irmãos que vão cooperar com o café da banda, não esqueçam, tragam carne guisada, tragam galinha guisada, tragam um charquezinho, traga batata, traga inhame, traga macaxeira, tragam cuscuz, tragam um caldeirão muito grande, um caldeirão de sopa, tragam pão, tragam que
não vai se perder nada aqui. Não vai. Pode, garanto a vocês que não vai se perder nada aqui, né? Então, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Então, traga que vai ser uma maravilha e não vai se perder nada. Amém? Amém. E até porque, irmão, a gente brinca assim, mas isso é colocar no reino de Deus. Quem coloca alguma coisa no reino de Deus, duvido que perca o que faz. Geralmente só ganha, né? Só ganha. Então vamos fazer isso para a glória de Deus. Abramos nossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o 12, para a glória do Senhor. Quem achou, diga amém para Jesus. Irmão, repete a leitura com o nosso irmão Eudes. Amém. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos eles comeram de um só manjar espiritual. 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatra, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Leia o próximo. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e perceberam e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Próximo. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Todos comigo. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Todo o povo diz amém. Oremos, amados irmãos, em nome de Jesus, né? Ele é bom e a bondade dele é para sempre. Oremos com o presbítero Josué. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, Deus. Te pedimos, meu Deus, pelos Teus servos que nesta noite, Senhor, nesse momento estarão ofertando. Deus, continua, Senhor, abençoando. Deus, continua, Deus, abrindo porta de emprego, ó Deus, para que Teus servos continuem, Senhor. Continue, ó Deus, ofertando, Senhor, e abençoando, Deus, a Tua obra. Deus eterno, Deus maravilhoso. Também te pedimos, meu Deus, continua, Deus, falando conosco, ó Pai, através da Tua palavra, através dos louvores, Senhor. Deus santo e maravilhoso, Deus eterno. Pois nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai. No nome de Jesus te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Deixe sentar, amados irmãos. Nossos irmãos não fazem o trabalho de coleta em nome de Jesus, enquanto a mocidade está louvando ao Senhor.
é santo. Eu não adoro somente porque Ele é justo. Fiel, verdadeiro, infalível, inefável, insondável, insolúvel, totalmente incomparável, majestoso, glorioso, onipotente Ele é. Pai da eternidade, é o autor da minha fé. Eu não adoro somente porque sei que Ele tem nas mãos todo o poder, comanda o universo com a palma de suas mãos. Entre todos os vencedores, Ele é o campeão. Eu tenho que o adorar, pois mesmo antes da fundação do mundo, em seu coração um plano Ele traçou, colocou em mim a essência de um adorador. E é por isso que se eu não lhe adorar, eu morro. Sem te adorar, sou como planta areia no fundo do mar, sou como folha seca voando no ar, um pássaro sem asas, sem poder voar. Sem te adorar, minha vida não é vida, não tem alegria, só visto em esperança em busca de guarida, alma implorando e é por isso que se eu não lhe adorar, eu morro. Eu tenho que lhe adorar, eu tenho que lhe engrandecer, eu tenho que lhe exaltar, eu tenho que lhe bendizer, eu tenho que enaltecer o santo nome do Senhor, pois foi Ele quem minha vida transformou a minha morte em vida, transformou minha tristeza em alegria. E é por isso que se eu não lhe adorar, eu morro. Sem te adorar, sou como planta areia no fundo do mar, sou como folha seca voando no ar, como pássaro sem asas, sem poder voar. Sem te adorar, minha vida não é vida, não tenho alegria, só vem sem esperança em busca de guarida, alma implorando por socorro. E é por isso que se eu não lhe adorar, e é por isso que se eu não lhe adorar, e é por isso que se eu não lhe adorar, eu morro. Meus amados irmãos, abramos nossas Bíblias, Juízes, capítulo de número 14, para a glória de Deus, para a gente tirar da história de Sansão, lições de vida para colocarmos em prática. E observe que Paulo, ele, no trecho que nós acabamos lendo na tira oficial, ele diz que tudo isso ficou escrito para aviso e advertência nossa. Eu gosto muito da forma, até porque eu não provei em outro lugar, eu gosto muito da forma doutrinária da minha igreja, porque a forma da nossa igreja parece que é diferenciada de todo lugar.
se a doutrina não mexer com a nossa exposição da palavra, não mexer com as nossas vidas, a gente não sai satisfeito. Assembleia de Deus diferenciado. Já tem muitos lugares que não. Se mexer, os crentes saem chateados, saem embravecidos e saem abençoando o pastor. E a Assembleia de Deus é diferente. A gente aprendeu assim, ela cresceu assim e não vai deixar de ser assim. A gente, quando a doutrina não bate na gente, a gente sai insatisfeito. E não podemos fugir dela, porque a gente cresceu assim. E meus amados irmãos, Paulo, aqui ele mostra realmente que essas coisas sobrevieram-nos como aviso, porque é os fins dos tempos, e vieram como exemplos. E amados irmãos, então a gente vai dar uma palavra de Deus para os irmãos. Abra sua Bíblia, Juízes capítulo 14 e o versículo de número 10. Vou esperar que muitos encontrem. Juízes capítulo 14 e o versículo 10, diga comigo. Descendo, pois, o seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o comoveram fazer os moços. Muito bem, a casa daquela mulher. 16, capítulo 16, por favor. Hoje não dá para terminar isso aqui, porque a história de Sansão tem muitas histórias que precisa a gente entender. 16, versículo 1, como é que diz? Sansão foi e viu ali uma, não, como é que está na sua Bíblia? Mulher prostituta. Tem diferença, não tem, irmãos? Tem diferença. E apesar que as duas eram filisteias, mas hoje eu vou falar de uma. Vou falar de Tina. Era um moço que nasceu com os preparativos que Deus exigiu para ele ser o defensor, o juiz de Israel. Mas o moço, ele até porque cada pessoa tem assim uma certa, na linguagem popular dos mais antigos, uma certa caída. Mas esse moço aqui não podia ver uma mulher, e era mais filisteia, ainda tinha mais isso aqui, isso violando todos os princípios. E meus amados irmãos, hoje estamos com Tina, né? Tina também filisteia. Meus amados, é bem verdade que semana passada estivemos caminhando aqui com Sansão. O nascimento dele, a gente acompanhou, uma forma especial de Deus. Deixou o seu anjo para dar uma assistência especial na preparação para o nascimento do novo juiz em Israel, Sansão. E, amados irmãos, prima, que é dedicação do anjo nesse processo para que Sansão ele viesse nascer dentro das exigências estabelecidas por Deus. A gente viu isso aqui. E as recomendações foram: a primeira, não bebas vinho ou bebida forte, a não ser, como Paulo ele falou para Timóteo, é a única forma de você fazer uso do vinho se for para tratamento médico, para tratamento aí, como disse Paulo. Fora, se você beber,
você está em pecado. Está em pecado, procure o pastor da congregação, confesse, porque está em pecado. Todas as vezes que a gente lidar com vinho na Bíblia, a gente encontra algumas coisas em comum. No caso das filhas de Ló, embebedou o pai e não sabe o que aconteceu com elas, né? E daquele incesto veio aparecer uma nação horrível. Aparece, amados irmãos, também aqui o próprio Senhor Jesus falando também do vinho, em Caná da Galileia. Mas aparece o profeta Jeremias, ele dizendo, amados irmãos, chamou os recabitas, colocou para ele um banquete de vinho, e ele disse que ele não tomava vinho não. Por quê? Porque foi ensinado pelos seus pais Recabe, que não bebia vinho, e nem tampouco eles comiam uvas. Não é para... Então eles tinham a consciência de que não é bom fazer uso de vinho. Então, amados irmãos, toda vez que aparece o vinho, vocês vão ver que tem uma mensagem aqui, nas proibições tem a mensagem do vinho, a de não comer coisas imundas e a não passar navalha sobre a cabeça. Vocês sabem, o vinho, todo homem, sob o efeito etílico do vinho, ele perde o equilíbrio, muda logo de comportamento, isto com muita facilidade. Eu conheci várias pessoas que se embriagavam, eu encontrei algumas pessoas e me faz lembrar nessa noite. Encontrei um que ele perdia o seu senso normal e ficava brabo, irmão, valente, parece que o espírito de Lampião entrava nele, valente e agressivo. Conheci outro que era uma pessoa excelente, mas quando ele estava sob efeito da bebida alcoólica, ele virava cantor, mas cantava que era uma maravilha. Cantava a música do mundo, a música da igreja, virava cantor. Muda logo de comportamento. Quem está embriagado, muda logo, né? Conheci um outro que ele virava artista de circo. Pense no palhaço. Era um caso sério. Conheci outro também, esse aqui era o cabeleireiro Messias, lá do Bom Parto, que ele ficava intelectual. Um dia eu fui abrir a porta da igreja porteiro, aí de longe ele gritou: antes que abra a porta do santuário do Altíssimo, eu quero uma palavra. A pessoa já entende que quando a pessoa está embriagado, ele muda de comportamento. E, amados irmãos, é fácil conhecer uma pessoa quando está embriagada, em todos os sentidos, com todo tipo de vinho. É fácil conhecê-lo, porque o comportamento muda. Segundo, a comida imunda, que o anjo diz que não era para Sansão, a mãe de Sansão se alimentar. A comida, e eu digo para os irmãos, quaisquer tipo de alimento, seja material, seja espiritual, seja teológico, deve ser selecionado. É muita gente por aí afora, amados irmãos, com o ventre crescido, né? O ventre crescido, barrigudo. E é fácil saber quando um crente está nessa situação, porque o seu hálito lhe denuncia. Não tem para onde correr, ele denuncia o seu hálito. Ele se encheu, comeu, encheu bem o ventre, né? Coma a cebola, alho,
que você não vai ficar com outro tipo de hálito, é de cebola mesmo. E é fácil, amados irmãos, entender isso aqui. É fácil entender, é somente um caminho para os irmãos entender essas coisas. Observe que Josué alimentou tanto o seu interior, com guerras, com intriga, com armas, que ele parou na frente da cidade de Jericó. A cidade estava cercada, fechada, e Deus disse que é para destruir. Ele parou, e de repente apareceu um anjo. Ele desconheceu o que era o anjo, pegou a sua espada e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O interior dele estava cheio de intriga, de briga, de arma. Aí o anjo disse: descalça os calçados dos teus pés, porque aqui a terra diz que ele tirou e adorou o anjo naquela oportunidade. Meus amados irmãos, quando a pessoa está cheia disso aqui, até anjo vem trazer a bênção, ele vê como adversário, ele vê como inimigo. É preciso se esvaziar para deixar Deus encher com o seu Santo Espírito. Digo amém para Jesus. E meus amados irmãos, aqui é fácil ver essas coisas. Terceiro, a navalha, que ele disse: não subirá a navalha na cabeça deste menino. O anjo do Senhor deu ordem, recomendou a Manoá. Ele recomendou e disse: ensine o menino e não deixe subir navalha sobre a sua cabeça. Ele quer dizer: chegue primeiro na mente desse menino, na cabeça desse menino, antes que as navalhas venham, na verdade, passar na cabeça dele. As navalhas da desconstrução familiar, a navalha do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a navalha do casamento entre pais e filhos. Antes que venha a navalha, chegue primeiro na cabeça do menino. E quando vier a navalha, não vai fazer efeito. Parece ver, amados irmãos, que aqui estava o anjo dizendo: olhe, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará. Digo amém para Jesus. Antes que venha a navalha, chegue você primeiro. Porque, amados irmãos, é uma luta no dia de hoje. É a gente construindo e as navalhas cortando, passando, tirando, desconstruindo, amados irmãos, acabando. Mas você é pai, somos educadores, vamos chegar na cabeça do menino antes que venha a navalha. Depois que passa a navalha, só um milagre, só um milagre da parte de Deus para poder reconstruir, porque desmantela tudo. Mas que nessa noite a gente vai, eu peguei essa parte aqui. O anjo disse para Manoá: não passará navalha na cabeça do menino. Digo amém para Jesus. Quem me entendeu, levante a mão, digo amém para Jesus. Isso é para a semana passada, porque eu passei de avião, aí não deu para a gente parar um pouco. Amém? Mas, amados irmãos, Sansão, a vida de Sansão tem muitas histórias que servem de grandes lições para nós. Sansão, já crescido, e como qualquer um de nós, sentiu necessidade de um casamento, e ele foi em busca de uma mulher filisteia,
contrariando todos os princípios estabelecidos pelo Senhor, mas foi atrás de uma filisteia. E nessa ida, vocês sabem, nessa ida lá para Tina, seus pais foram com ele, e no caminho um leão veio contra ele, e ele pegou o leão, e de repente diz a Bíblia que o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele rasgou o leão pelo meio, veja, com uma facilidade tremenda. Depois, amados irmãos, aparece uma outra ação dessa aqui. Era que de vez em quando o Espírito de Deus enchia Sansão e o impelia para ir para Adã, deixava ele inquieto para ir a Adã. Por 2 vezes ele sentiu esse impulso, esse fenômeno que se apossava da vida dele e fazia algo extraordinário. E amados irmãos, então aconteceu 2 vezes, e ele entendeu que já era Deus, apesar das suas fraquezas, já era Deus. O soldado faz em um acampamento. O soldado do acampamento, ele vai descansar, ele vai se preparar, vai se habilitar, e o Espírito de Deus o impelia para esse acampamento, para ele aprender, para ele se habilitar, para ele se preparar, porque a sua incumbência é difícil, é defender Israel das mãos dos filisteus. E amados irmãos, me lembrei das palavras do nosso patriarca, pastor Zé Neto. Ele disse: a quem Deus chama, prepara. A quem Deus prepara, envia. A quem Deus envia, ele cuida. E de quem Deus cuida, ele exige. Sansão era um preparo aqui para enviar, para ele defender Israel. E ele ia para o acampamento a pulso. Ele não queria mais o Espírito de Deus, que está querendo liberdade para trabalhá-lo, prepará-lo. E ele só ia para o acampamento a pulso. E meus queridos e amados irmãos, isso aqui é lindo porque às vezes a gente não quer dar lugar ao Espírito Santo por amor a gente, a nossa chamada. Ele empurra, ele impele, ele na verdade puxa. Esse é o grande amor de Deus. Só ele mesmo para fazer isso, irmãos. Ele impele. E Sansão, turrão, endurecido, ele vai no acampamento, vai se preparar no acampamento, vai se habilitar no acampamento. E eu pergunto para você hoje aqui, aonde é o nosso lugar de habilitar-se? Aonde é o nosso acampamento? Um crente que perde um culto de doutrina, me desculpe, irmãos, perde um culto de doutrina, em condições de estar presente, ele está faltando muita coisa. Porque aqui é o lugar de ser habilitado. Aqui é o lugar, além da palavra, tem a ação do Espírito Santo, que habilita a gente, que ensina a gente, corta, na verdade, o que passa, o que está normal, ele tira. Digo amém para Jesus de Nazaré. E aqui encontramos Sansão, turrão. Aí o Espírito Santo pega, por favor, fica de pé aqui, por favor.
Aí o Espírito fazia assim, ó. Fazia assim. Vai, rapaz, para Dan. Vai para lá, para Dan, rapaz. Para aprender. Para você se preparar, se habilitar. E amados irmãos, talvez seja as causas dos fracassos de Sansão. Porque Deus fez tudo certinho. Falou pelo seu anjo, deixou um anjo para orientar a mãe, orientar o pai. Deus fez tudo bem certinho. Agora, só tem uma coisa que Deus não mexe, que deixa ao nosso critério. Chama-se temperamento. O temperamento dele, amados irmãos, era tremendo. Turrão, homem tempestuoso. E amados irmãos, então, o Espírito Santo empurrava e ele endurecido. E amados irmãos, daí vem os fracassos. Mas que Deus fez tudo certinho. Deixou um anjo para orientar, uma mulher sábia, um pai também temente a Deus, mas o moço era turrão. E meus queridos e amados irmãos, então aparece aqui o Espírito Santo trabalhando, né, na vida dele, mesmo sem dar lugar, mas Deus estava trabalhando. Mas amados irmãos, observe que em Juízes 14, versículos 5 e 6, aparece aqui, o anjo aparece aqui, na verdade, um leão, o atacou e o Espírito de Deus o encheu de tanta força, e com dificuldade ele se livrou, matou aquele animal, amados irmãos, e Deus lhe deu livramento. Aparece aí, como eu falei, o Espírito, mais uma vez, o impelindo para o acampamento. Mas, amados irmãos, mas esse moço é tão turrão, que não estava levando a sério. E muitos pastores usam a expressão de dizer, Sansão brincou, estava brincando com as coisas sérias. Observe aqui, amados irmãos, por favor, abra sua Bíblia, Juízes, capítulo 14, e versículo de número 10 até o 19, vai encontrar ele brincando com as coisas sérias, com as coisas de Deus. Ele juntou os seus convidados do casamento, e ele fez um enigma. E nesse, o que é enigma, pastor? É um jogo para descobrir alguma coisa. Vê aí no Google que você vai ver, né? É um joguinho. E amados irmãos, e ele fez esse joguinho para os seus convidados discernir, descobrir o que era do que estava falando. E amados irmãos, o resultado dessa brincadeirinha foi que ele teve que matar 30 filisteus e tomar suas roupas de festa e dar para o ganhador que descobriu o enigma. Depois que ele faz isso, se aborreceu com ele mesmo e foi para a casa do seu pai. E lá passou alguns dias, aí o seu sogro simplesmente pegou a sua mulher, sua esposa, e entregou a um outro homem, a deu para a mulher. Quando Sansão chegou, a situação estava feia. Aí Sansão disse mais uma vez, eu estou inocente. Aí Sansão, amados irmãos, fez uma ação horrível, irmão. Sansão, infelizmente, amados irmãos, se aborreceu e fez uma ação a que muitos pregadores pregam.
Como ele fez, não sei. Mas ele juntou 300 raposas e colocou tocha na cauda delas e incendiou a ceia dos filisteus. Como ele encontrou 300 raposas, eu não sei. Só tem uma coisa para dizer para você, porque o homem pelo Espírito, o homem que está pelo Espírito faz coisa que é difícil de entender. Eu acredito que ele deu um grito. E deu ordem, vai dizer, venham de ré para cá. E botou tochas na cauda delas, ela incendiou a seara dos filisteus. Os filisteus não gostaram, e diz a Bíblia, amados irmãos, que os filisteus procuraram saber a causa, e disseram é porque o sogro de Sansão o traiu, deu a esposa dele para outro. Então diz a Bíblia que os filisteus vieram e queimaram a casa com o sogro e a esposa de Sansão. Queimaram a casa, depois foram, veja até, amados irmãos, a aldeia de Dan, e lá cercou, chantageou e disse, vocês tragam-me Sansão amarrado. E Sansão, muito sabido, forma sagaz, deixou-se ser amarrado, e o amarraram e entregaram aos filisteus. Os filisteus vieram já jubilando, se alegrando, porque Sansão estava amarrado. Quando se aproximou, Sansão porcou as cordas, achou uma mandíbula de jumento, e com aquela arma mortífera, uma mandíbula de jumento, diz que ele matou 1000 filisteus, e ainda cantou, 1 montão, 2 montões, bendito seja o nome do Senhor. Digo amém para Jesus. Meus queridos e amados irmãos, aqui está o homem que brincou, e não dá para brincar com as coisas de Deus. Eu fico a pé da vida quando vejo alguém brincando com brincadeira com línguas estranhas, com visão, com profecias. E isso não é recomendável. As pessoas fazem, entendeu? E sempre recebem as devidas consequências. Não pode brincar com coisa séria. Irmão, sabe, no fim dessa brincadeirinha de Sansão, deu efeito dominó, só foi caindo tudo. E o restante foi, no casamento, primeiro casou com uma mulher, e depois com uma, não dá, foi só caindo. E amados irmãos, observe aqui que Sansão brincou com as coisas sérias, e não dá para brincar com as coisas sérias, com as coisas de Deus, não dá. E eu fico sem entender como é que você diz, sou salvo, sou obreiro, tenho chamada, Deus me chamou, e não atenta para o Salmo 105, versículo 15. Aí não dá para entender. Como é que diz lá? Quem quer ler? Salmo 105, versículo 15. Quem quer ler? Eu sei de qual é salteado. Diga comigo. Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrate os meus profetas. Eu não sei como é que uma pessoa que tem chamada tem facilidade de entrar nisso aqui. Não toquei nos meus, e nem maltrato os meus. Não é bom deixar esse negócio para lá. Esse negócio é com Deus. O negócio é com Deus. Todos que se meteram, amados irmãos, na verdade, ultrapassou o limite e meteu a mão nisso aí, duvido até hoje que não levaram uma tremenda de uma surra da parte de Deus. Até hoje.
até hoje. Pode ver, muitos estão desgraçados, estão por aí sofrendo, porque violaram esse princípio. Isso aqui é com Deus, deixa com Deus, é Deus quem faz, é Deus quem resolve, é Deus quem levanta, deixa com Deus. Amém? Digo amém para Jesus. E meus queridos e amados irmãos, é o que está aqui na Bíblia. Sansão, amados irmãos, brincou, na verdade, veja, com as coisas de Deus, e vê as consequências para eles. Pagou caro. E amados irmãos, veja aqui que era triste. Depois de tudo terminou com uma prostituta, uma mulher sem caráter. Que Deus nos ajude, nos guarde, nos fortaleça. Voltemos lá para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Diga comigo: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa e de nós outros, sobre quem aos fins dos séculos. E todo o povo diz: meus queridos irmãos, ficou para isso, para a gente ter cuidado. A gente aprende o certo no fracasso dos outros. A gente não copia o fracasso dos outros. A gente aprende o certo com o fracasso dos outros. E quando aprendemos, amados irmãos, a gente vai só se edificando, se preparando, se habilitando. E quando vier, porque não sabe que situações que levam o crente a perder sua fé, a pecar, não sabe que sempre Satanás só faz mudar de roupagem. Mas é a mesma coisa. A astúcia que ele usou no passado é a mesma coisa de hoje. Só faz ele vestir uma roupagem nova. Fique certo de que, quando aparecer, na verdade, essas situações que envolveram, na verdade, aqui nosso Sansão, quando vier, você está preparado para resistir, para refutar, porque esta é a vontade. Ficou escrito para aviso nosso, para advertência nossa, para que, amados irmãos, a gente saiba, na verdade, nos conduzir diante dessas situações. Pelo outro lado, eu vejo, amados irmãos, cuidado, que mesmo com fracasso, Sansão, mas o Espírito de Deus estava lutando com ele, ajudando ele, e até ele empurrando ele para guardá-lo e ensiná-lo. E eu tenho certeza que aqui nessa noite, o Espírito de Deus, que na verdade não estava olhando muito para o caráter de Sansão, estava vendo nele, na verdade, uma pessoa que Deus investiu, que Deus, na verdade, qualificou para defender Israel. Deus, na verdade, está vendo isso em você. Você é precioso para estar aqui nessa noite. Levante a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. É por isso que o Espírito Santo, ele inquietou nessa noite para você estar aqui, ainda que com a sua dureza de coração. Ele impeliu, te trouxe aqui para ouvir a sua voz. Só quem crê que está falando, levanta a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Apesar das nossas durezas de coração, a Bíblia diz que esse Espírito tem ciúme da gente. Tem ciúme da gente. Um certo dia, eu tive que orar pelo moço que ele estava passando por um processo espiritual horrível. E eu fui orar. E quando eu comecei a conversar com o moço disse que só via na frente, não podia fechar os olhos, que só via coisas ruins na frente dele. E a gente lê um versículo
cantamos um corinho, amados irmãos, e fizemos uma oração. E na oração disse: Deus, mostre coisas novas a este moço. Tire esse quadro horrível que está na mente dele. Muda essa mente dele. E, amados irmãos, fizemos a oração. Depois peguei na mão do moço, abençoei, fui para casa. Com pouco dia, ele mandou nos agradecer que Deus fez uma coisa muito especial na vida dele. Meus queridos e amados irmãos, muitas vezes, veja com essa situação que muitas pessoas estão vivendo, o Espírito Santo quer ajudar, quer impelir para ele vir a esta casa ouvir, mas continua turrão. Mas nessa noite a minha palavra é para você: venha para o acampamento, Deus tem o melhor para a sua vida. Só quem crê que Deus nessa noite falou com você, levanta a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Fiquemos de pé para agradecer o Senhor, que vive e reina para sempre. Deixa a história da Lila para a próxima sexta-feira, próxima quinta-feira. Quanto nessas orações, oremos ao Senhor. Convidamos aqui nosso irmão João Eduardo. Cumprimento a todos a paz do Senhor. Quem precisa mais de oração, eu e minha casa é a obra do Senhor. Amado soberano Deus, Pai, somos gratos a Ti, o Senhor Jesus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito nesta noite, aqui nesse santo lugar, pelos louvores, pela Tua palavra, meu Pai, que o Senhor Jesus recompense Teus servos, sempre com bênção dos céus, meu Pai, para que possa trazer para nós sempre palavra para nossos corações, para que nós possamos caminhar nessa jornada, meu Deus. Abençoa teus filhos, tuas filhas, obreiros desta casa, meu Deus. Aqueles que estão todos aqui que não podem vir, meu Pai. E também, meu Pai, esta cidade, os governantes, o nosso estado, o nosso Brasil, Pai. Para que venha trazer paz a este país, esta casa. Em nome do teu Filho amado Jesus, meu Deus, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, abramos nossas mãos. Vou pedir para os obreiros levantar para lhe abençoar. Tu faz assim para ser abençoado. E eu quero avisar os irmãos: amanhã, culto matutino, estejamos todos aqui em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, o informativo Robson vai colocar no sábado, viu? Quem está no corre-corre, como amanhã não tem culto na sede, sábado. Os porteiros já sabem, né? Segunda-feira.